Olá, como é que você tá? É, Hoje é dia 12 de outubro, né? Para os religiosos é dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida, e para as crianças, para os jovens, hoje é simplesmente o Dia das Crianças. Aqui na Espanha é o Dia da Hispanidade. Depois eu comento mais sobre isso. Mas eu vim com essa temática justamente para falar de algo muito importante. Assim como qualquer ser humano, eu tive muitas fases. A fase de atleta, a fase de moleque de rua, a fase de roqueiro, a fase de skatista, a fase de jogar basquetebol, depois handball, atletismo e várias outras fases. Atualmente eu parei e estou só jogando voleibol e também eu gosto muito da cultura pop, principalmente dos anos 90 e 80, porque eu nasci nos anos 80. Aqui você vê aqui o meu parceiro hoje de vídeo, que é o Gizmo, ali o Power Ranger azul, o Jigglypuff aqui atrás, ó, aqui, o Tintin, esse número 24 aqui que os caras vão me zoar. Mas, pois bem, mas a minha intenção realmente é mostrar que, assim como eu fui criança e eu tive várias fases, as crianças hoje em dia não são diferentes. No entanto, com essa doutrinação trans hoje, é importante para você saber quem é que está por trás de tudo isso, quem são os profissionais da saúde, principalmente aí no Brasil, que estão implementando essa agenda, principalmente essa agenda sexual de hipersexualização das crianças, dizendo que uma criança ou um bebê, eles são sexualmente ativos e por isso eles podem decidir qualquer coisa na vida deles, o que é uma grande mentira. Eu estou acompanhando aquela CPI, inclusive que eu fui convidado, nem sei se vou participar ainda, você sabe como é a política, mas é absurdos em cima de absurdos em nome da lei. Tem dois nomes que eu quero que vocês decorem, que é o Alexandre Sadé, que eu já falei sobre ele. Ele é responsável pelo aquele laboratório antigo lá do Hospital das Clínicas, que está realmente, no final de tudo, doutrinando crianças e preparando para que elas sejam hormonadas, tanto com bloqueadores de hormônio e futuramente com hormônios cruzados. Se o menino quer ser menina, ele vai receber o hormônio feminino e vice-versa. Enquanto eu acompanhava essa CPI, eu percebi que existe muita, mas muita desinformação no Brasil, inclusive através desses profissionais que eles só chegam e dão carteirada, dizendo que todo mundo que fala contra isso tem um viés ideológico conservador, inclusive religioso. Mas eu vou deixar aqui para você um vídeo para mostrar o quanto eles faltam com a verdade. Porque não são só apenas profissionais conservadores e religiosos que estão denunciando essa agenda trans. O Dr. Durval Damiani, por exemplo, ele descarta todos os profissionais aqui fora que têm alertado sobre essa agenda e sobre os perigos gigantescos que é a hormonação de criança, principalmente o bloqueio da puberdade dela. Eu vou colocar aqui esse vídeo para você acompanhar e preste muito bem atenção quem é que está falando. Eu vou deixar nos comentários quem é que está falando, quem é a pessoa, mas eu quero que você preste muito bem atenção o que ela está falando. Mas eu vou colocar aqui quem é o Dr. Durval Damiani falando na CPI lá quando interrogado pelo deputado. E eu, do ponto de vista técnico, eu sou médico, tenho mestrado, doutorado, sou professor livre docente. A gente está aqui para tentar esclarecer as coisas e dizer aos senhores que eu chefio uma unidade de endocrinologia pediátrica do Estudo da Criança, do Hospital das Clínicas, da nossa Universidade de São Paulo, com grande orgulho, porque coordeno uma equipe de profissionais altamente qualificados. Nós somos professores de medicina, nós formamos médicos, nós formamos especialistas em endocrinologia pediátrica. Temos uma longa história, como tem o Hospital das Clínicas, e o nosso grupo tem servido de modelo para outros grupos que no país se instalam com o objetivo de acompanhar adolescentes com incongruência de gênero. Então, eu estou aqui à disposição de vocês, dos senhores, para responder as suas questões. Então, esta afirmativa que a hora que eu bloqueio, eu não deixo a criança experimentar o seu... Isso não é verdade, isso não tem fundamento, isso é uma coisa absolutamente longe. Vou dar um exemplo para vocês. Esses bloqueadores de hormônio de puberdade que eles usam são bloqueadores castradores. Eles são usados como castradores químicos para criminosos sexuais. Segundo esse doutor, ele está dizendo que não é verdade que esses bloqueadores hormonais não destroem a saúde de um pré-adolescente ou um adolescente. Continue assistindo. Na realidade tem fundamento, doutor. Em 2022, a Comodo Health, empresa de tecnologia em saúde, compilou dados de planos de saúde revelando que 4.780 crianças foram postas no bloqueio de medicamentos entre 2017 e 2021. No mesmo período, o número de diagnóstico de disforia aumentou em 3 vezes para a idade entre 6 e 17 anos dos Estados Unidos. Você tem noção dessa informação? Tá bom, deputado. O que eu gostaria de lhe dizer
Olha só, ele disse que ele veio esclarecer todos os tipos de dúvidas. No entanto, a única dúvida que ele veio esclarecer, na verdade não foi dúvida, ele foi apenas defender as ideias macabras que essa gente defende. E eu já falei várias vezes aqui que o Dr. Alexandre Sadek, que é um dos responsáveis pelo esse ambulatório antigo, ele tem como base Alfred Kinsey. Alfred Kinsey, que na verdade era um criminoso sexual que tinha contato direto com quem? Com médicos nazistas que faziam experiências nos guetos de Varsóvia, como Fritz Baluzek. Continuando. É o seguinte, eu volto a dizer o que eu acabei de dizer. O fato de se atrasar a puberdade não aumenta o diagnóstico de incongruência de gênero. Olha, agora você vai ver uma das médicas que também, assim como o Dr. Marcus Evans, entre outros que foram responsáveis por fechar a clínica do Instituto Tavistock lá no Reino Unido, eu vou colocar aqui a entrevista com a doutora Jimmy Reed. A doutora Jimmy Reed, ela é progressista ao extremo, tanto que ela é casada com um homem trans. Ela denuncia isso também lá nos Estados Unidos. E esse médico aí, o Dr. Durval Damiani, ele diz que esse tipo de profissional que está denunciando, que tem experiências práticas, assim como o Dr. Marcus Evans, que tem 45 anos de experiência lá no Reino Unido, esse médico, o Dr. Durval, ele diz que esses médicos são teóricos da conspiração ou eles faltam com a verdade. Eu vou colocar o que a doutora Jimmy Reed disse. Anything about gender gets brought up in a pediatrician's office, they immediately just refer you to the gender center. So I could be getting an intake where a kid maybe told their parent 3 days ago that they thought they were non-binary and asking for they, them pronouns, and yet they're already landing in a specialized medical clinic that does hormones. So there were some intakes where it was just, it made absolutely no sense. The entire concept of kids being allowed to explore their gender and explore these concepts have been almost wiped off the map. And what would happen? Let's say I bring my 12-year-old daughter to you. 3 days ago, she said that she's non-binary. She wants they, them pronouns. What happens to her from there? So initially, I would try to be encouraging you as a parent to find a therapist and start working with a therapist for your kid. But the minute you're talking to me on the phone, you have already started on a pathway. Because the only therapists that I have to refer your kid to are therapists who are going to affirm their gender identity, not question it at all. And potentially, as soon as I say, take your kid to that therapist might see them for 1 or 2 visits and send them right back to the center to get started and seen by the people that prescribe hormones. Olha, como eu já falei para vocês, e eu também deixei muito claro como isso funciona no meu livro, né? Na verdade, essas clínicas de afirmações e também a área da psicologia, até psiquiatria também, eles simplesmente são treinados para contribuir para essa irrealidade, para essa ilusão de que uma pessoa pode nascer no corpo equivocado. Por isso que você tem muito cuidado ao confiar seu filho nas mãos desses profissionais. Olha, eu tenho inúmeros casos que as pessoas entram em contato comigo, inclusive alguns amigos próximos que tiveram algum problema de saúde mental, e os profissionais queriam insinuar que eles estavam com algum problema de sexualidade, das preferências sexuais deles. Vamos continuar aqui. So 3 days ago, my daughter said, I think I'm non-binary because she saw it on social media, let's say. I bring her to you. You send us to a therapist. Therapist sees us a couple of times, sends us back to you in order to see a doctor to be prescribed hormones. Potentially, yes. Jesus fucking Christ. Sorry for my language. Okay. Yeah. So I think this is a very important part of the conversation because someone I know very close to me had a double mastectomy, and that is a very, very serious operation. It's a very serious operation. It can, and you know this better than anyone, it can take months to recover from. And actually the risk of complications with such an invasive type of surgery, the risks are high, to put it mildly. So let's look at this. What do we mean by puberty blockers? What do we mean by these drugs? And what are the potential side effects of these drugs? So the puberty blockers we were using
were mostly their implants that go into the arm or their injectables that are used on a monthly or 3-month basis. In our center, you had to be at least in the very initial start of puberty to get a puberty blocker. But one of the things we were starting to see was that some of the kids put on the puberty blockers, mental health was getting worse once they started the blocker. And that's against what the narrative tells us. The narrative says these interventions are supposed to make people better. And what we were seeing was parents calling and saying, my child has had the blocker in for a month, they're crying every day. They've had the blocker in for 3 months and they're now failing out of school. Things that were supposed to be getting better were getting worse. Diferentemente do que o Dr. Durval na CPI disse que isso é algo muito reversível, que é algo normal que isso seja feito, e deu vários casos ali que não tem conexão nenhuma com essa situação que a gente está conversando e denunciando. Ele disse que é algo muito simples e normal de reverter, que uma criança que está passando por bloqueadores de hormônio e que tem todo o seu organismo comprometido, e, consequentemente, essa criança possa voltar ao normal. No caso, o normal deles é que a criança realmente aceite o seu sexo do qual ela nasceu. E relembrando para você que essa identidade de gênero, isso são apenas teorias. Teorias implementadas compulsoriamente dentro de uma sociedade completamente doente. E com a maioria de nós inertes. Bom, eu só quero que você entenda que é importantíssimo que você, pai, educador e profissional da área da saúde, também da saúde mental, lute contra esse tipo de profissionais aí que dão carteirada, como esse Dr. Durval. Porque existem milhares, mas milhares de profissionais aqui fora que estão explicando como essas coisas funcionam e denunciando a WPATH, que é a pseudo-organização de medicina trans, que na verdade são um bando de militantes progressistas que querem destruir a família e a infância. Todo esse assunto aqui está muito bem explicado no meu livro. Não só no meu livro, mas existem inúmeros materiais em inglês que podem ajudar você. É por isso que eu, a Maria Helena em Portugal, a Monique lá nos Estados Unidos, que falamos a língua portuguesa, a gente tem esse compromisso de mostrar para você o que realmente está acontecendo, tá bom? E eu peço que você nos apoie, primeiramente compartilhando esse vídeo, tá bom? Feliz Dia das Crianças. Tchau.